Olá pessoal, bem-vindo ao canal para o nosso segundo módulo do curso Vetores, Usos e Abusos. Se você assistiu o primeiro módulo, você deve ter notado que eu fui um pouco mais teórico, explicando um pouco os conceitos de vetor, dos produtos, soma, subtração e assim foi. Fizemos alguns exercícios, mas foi focado mais na teoria. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link para a primeira aula do primeiro módulo, e se assim você pode assistir o primeiro módulo antes de assistir o segundo, caso queira. Bacana? Muito bem. Esse segundo módulo será um módulo mais focado em solução de exercícios, e para isso vamos começar com um exemplo, que nada mais é que a continuação do último exercício que a gente fez na aula 10. Na aula 10 eu dava esses mesmos dois vetores, 310 menos 320, e pedia para você encontrar o produto escalar e o produto vetorial. E fiz esse exercício juntamente com você aqui na aula 10. Bacana? Muito bem. Se você não se lembra, quiser dar uma lembrada, eu vou deixar aqui também o link para a aula 10. Bacana? Do primeiro módulo, que é a aula imediatamente anterior a esta. Legal? Muito bem. E agora eu vou fazer uma coisa que me pediram, porque naquela aula eu disse que se fôssemos encontrar o ângulo entre os vetores A e B, a gente poderia ter um problema. Lembra? Bastante gente me cobrou sobre qual problema poderia ser esse, e eu vou mostrar aqui e agora. Legal? Muito bem. Então, já falei demais, vamos começar a fazer esse exemplo aqui. Então vamos lá. Para começar, eu vou encontrar o módulo de A e o módulo de B. Eu fiz isso de propósito porque eu vou precisar dessas duas grandezas para encontrar o ângulo. Vamos lá? O módulo do vetor A é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado mais a terceira componente ao quadrado. Então dá 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso dá 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1 mesmo. E 0 ao quadrado, 0 mesmo. Nem precisava colocar ele aqui, mas vamos colocar essa primeira vez. Bacana? 9 mais 1, 10. Raiz de 10 não é uma raiz exata, então vou deixar ali raiz de 10 mesmo. Bacana? Muito bem. O módulo de B. O módulo de B é dado por raiz de primeira componente ao quadrado, mais segunda ao quadrado, mais terceira ao quadrado. Isso dá menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. O 0 a gente já poderia ter tirado, porque a gente sabe que 0 elevado a qualquer número dá 0. Qualquer número maior que 0, né? Só para ficar claro isso aí, mas não vou entrar nessa discussão agora não. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 9, 13, 13 não é uma raiz exata, então vou deixar também ali raiz de 13, assim como eu deixei o raiz de 10. Legal, pessoal? Muito bem. Bom, se você já foi lá na aula passada e olhou, você já deve ter lembrado que o produto interno de A escalar B, produto interno de A com B, ou seja, A escalar B, né? Falei meio confuso aí. Produto interno de A com B dá... Vamos lá? Puxa na sua memória aí, eu vou puxar na minha memória aqui, que lógico, eu não tenho cabeça para tudo isso também não, né? Dá menos 7. A escalar B dá menos 7. E o A vetorial B? O A vetorial B dá 9 na direção K-chapéu. Beleza? Foi isso que a gente fez na aula 10. Tá feito bonitinho com todas as passagens lá. Eu vou também colocar aqui o módulo de A e o módulo de B, vou registrar aqui, para poder apagar a lousa, beleza? Então aqui, A igual a raiz de 10
pronto, eu tenho aqui tudo o que eu preciso para encontrar o ângulo θ entre os vetores A e B. Então, eu vou encontrar inicialmente o θ a partir do produto escalar, beleza? Então, o produto escalar de A com B é dado por AB cosseno θ, onde θ é o ângulo entre A e B. Legal? Então, a gente pode tirar que cosseno θ é igual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A vezes B e vou passar para o lado de cá dividindo. Vai ficar A escalar B dividido por módulo de A, módulo de B. Bacana? Eu tenho tudo aqui. Fechou. Posso encontrar então. Vamos lá? Então, o meu θ é dado por arco cosseno. Opa, esse arco cosseno ficou escrito errado. Vamos arrumar aqui? Escrever certinho, né? Arc cosseno de A escalar B dividido por módulo de A, módulo de B. Legal? Muito bem. Pessoal, eu tenho tudo ali, né? Posso encontrar, então, quanto vale o θ. Vamos lá? O meu θ é arco cosseno de A escalar B menos 7. O A vale raiz de 10. O B vale raiz de 13. Então, o meu θ é o arco cosseno de menos 7 sobre raiz. Pessoal, posso multiplicar por uma raiz só, da raiz de 130, né? Então, θ é igual a arco cosseno, toda hora eu escrevo errado arco cosseno, de menos 7 dividido por raiz de 130. Bacana? Pessoal, coloque isso aí na sua calculadora e nós teremos que θ vale, eu já fiz, não vou gastar o nosso tempo aqui fazendo na calculadora, 127,875. 127,875 graus. Daniel, por que você não dá a resposta com duas casas decimais, igual a maioria das pessoas? Porque isso é uma regra que eu não sei de onde vem, tá, gente? Na verdade, tem uma regra certa para a gente dar isso aqui, que é o número correto de algarismos significativos, que aqui deveria ser 1, mas 1 seria muito pouco, né? Eu teria que pôr 1 vezes 10 ao quadrado, enfim. Para quem já sabe de algarismo significativo, sabe o que eu estou falando. Para quem não sabe o que eu estou falando, nós podemos ver algarismo significativo numa outra aula, mas deixa para lá por enquanto, beleza? Escreve com quantas casas der na sua telha por enquanto. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, eu vou anotar aqui também esse valor. θ igual. Beleza, pessoal? Por que é que eu anotei aqui esse valor de θ? Porque eu vou encontrar agora o ângulo θ através do produto vetorial, do módulo dele. O módulo do produto vetorial, a gente já viu no módulo 1 do curso, que era módulo do vetor A, módulo do vetor B, seno do ângulo entre eles. Lembrando que esse θ é o menor ângulo entre eles, só funciona para o menor ângulo entre eles. Bacana? Então, vamos lá. A mesma lógica que eu fiz no outro, vou isolar o seno de θ, passando o A e o B para baixo lá. Vai ficar assim, ó. Seno de θ igual a módulo de A vetorial B dividido por AB, módulo de A vezes módulo de B. Legal? Pessoal, não vou nem gastar o nosso tempo aqui, beleza? Se o nosso vetor tem uma componente só, o módulo desse vetor será 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 9 ao quadrado dentro da raiz,
raiz de 9 ao quadrado dá 9, vou fazer direto, beleza? Que o módulo de A vetorial B é 9. E se você tiver dúvida, faz aí igual a gente fez aqui no começo da aula, com todos os detalhes, você vai chegar nesse 9. Bacana? Muito bem. Então, o meu θ será arco seno de aquilo que está lá, módulo de A vetorial B dividido por AB. Legal? Muito bem. Opa, falta uma barrinha do módulo aqui. Módulo de A vetorial B, como eu acabei de falar, é 9, então θ será arco. Vou fazer direitinho aqui para não ficar confuso, né? Senão parece que a gente vai pondo um igual atrás do outro, que estranho. θ é arco seno de módulo de A vetorial B, 9. Pessoal, já fizemos na outra, vou colocar direto. Raiz de 10 vezes raiz de 13, raiz de 130. Vou fazer direto também, tá bom? Só para a gente ganhar um tempinho, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui fazendo conta. Bacana? Muito bem. Então, θ vale... Coloque isso aí dentro de uma calculadora e vai nos dar 52,125 graus. Beleza? Como já era esperado, a gente já encontrou o mesmo. Eu esperava encontrar o mesmo resultado, galera. Será que eu errei? Será que errei, pessoal? Ih, caraca, velho. Alguma sugestão? Peguei vocês. Pessoal, eu já sabia que isso iria acontecer e é esse o problema que eu disse que poderia acontecer no final da aula 10 se a gente fosse encontrar o ângulo entre A e B. Bacana? E como é que a gente resolve isso? Eu tenho uma sugestão, beleza? Eu vou anotar esse valor ali também, naquela tabelinha no canto lá, como sendo o resultado que oriundo do produto vetorial, beleza? E vou apagar essa lousa toda para desfazer esse quiprocó. Beleza, pessoal? Eu anotei aqui, então, o vetor A, o vetor B, o ângulo θ oriundo de A vetorial B, do módulo dele, e o ângulo θ oriundo de A escalar B. Eles são diferentes, legal? E eu vou agora, então, descobrir qual ângulo que é. A tática que eu vou usar, tem mais de uma, tá? Mas a tática que eu vou usar nesse momento é desenhar os dois vetores, legal? Eu vou desenhar o vetor A. Então, o vetor A está aqui, ó. Ele tem 3 para x e 1 para y. Desenhar bonitinho aqui, né? Fazer serviço mal feito, não. Beleza? E 1 para y. 1 está aqui, ó. Pessoal, dá para desenhar facilmente porque são vetores no plano xy, né? Se fossem vetores no espaço, na verdade são vetores tridimensionais, mas estão contidos no plano xy. Se fosse um vetor que não tivesse no plano xy, seria um pouco mais difícil da gente fazer esse desenho e a gente teria que usar outras táticas para descobrir isso, mas a gente depois fala disso numa aula posterior. Vamos resolver esse problema aqui por enquanto, legal? Então, esse aqui é o vetor A. E o vetor B é menos 3 para x. Eu vou desenhar aqui, estou fazendo mais ou menos em escala. Legal, ó. Dois para y. Legal? Tá aqui. 2 está aqui. Vou fazer aqui 2.
óbvio, então, que o ângulo entre A e B só pode ser esse aqui, 127,875. Este aqui não pode, beleza? Não pode ser este o ângulo entre estes dois vetores. Bacana? Tranquilinho, pessoal? Então, assim, essa foi uma maneira fácil de a gente resolver este problema. Tranquilo? Desenhei os dois vetores e no olho eu já consegui ver. Se fosse 52, tinha que ser menos de 90, né? E claramente aqui dá para ver que é maior que 90 esse ângulo, então só pode ser 127,875. Beleza? Bom, você deve estar aí se perguntando, Daniel, mas e quando eu não conseguir desenhar esses vetores? Ou, ainda, você pode estar se perguntando, Daniel, eu vou ter que sempre desenhar esses vetores? Não, beleza? Não precisa disso, você tem uma maneira fácil de sair disso, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque essa aula já está bem longa. E lembrando que as nossas aulas eu tento trabalhar aí de 15 a 20 minutinhos. Às vezes escapa um pouquinho, como vocês já devem ter visto no módulo 1, né? Fica um pouquinho maior, mas eu tento manter dentro desse intervalo, beleza? Bom, e como é de praxe, eu vou deixar um exercicinho para a próxima aula, né? Se não ficar um exercício para a próxima aula, não sou eu, beleza? Então, vamos lá? E este é o exercício. Encontre A vetorial C, sendo A o vetor 310 e C o vetor 1,2, 3,4, 0. Vou chamar a atenção para este vetor C. Por quê? Da maneira como ele está escrito aqui, com a primeira coordenada na cor preta, a segunda na cor vermelha e a terceira na cor azul, talvez não tenha lhe causado confusão mental. Mas, se eu tivesse escrito tudo numa cor só, ou se por algum motivo você não estiver conseguindo distinguir as cores aqui neste quadro, você pode ter a impressão de que é um vetor de 5 componentes e não um vetor de 3 componentes. Este problema aparece porque estamos utilizando como separador decimal a vírgula. Se estivéssemos usando como separador decimal o ponto, este problema poderia não existir. Aliás, esse problema não existiria. Poderia existir outro depois, né? Se em algum momento eu for representar uma multiplicação, a gente às vezes utiliza ponto também para a multiplicação, né? Então, pode causar uma outra confusão. Mas isso não tem como a gente fugir, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo e distinguir pela operação, pelo contexto. Bacana? Mas isso resolveria este problema. Outra maneira de resolver este detalhe seria representar o vetor C no formato de versores. Então, seria 1,2 e chapéu mais 3,4 J chapéu mais 0, que eu posso escrever ou não. Vou colocar aqui, mas poderia nem escrever, ok? 0 na direção K chapéu. Bacana? Outra maneira que ainda resolveria essa dúvida seria escrevermos o vetor C na forma racional, ou seja, 12 sobre 10, quando sendo a primeira componente, 34 sobre 10, ou 34 décimos, sendo a segunda componente, e 0 a terceira. Isso também resolveria. Por fim, uma última maneira que resolveria essa confusão seria escrevermos C como sendo 1,2, ponto e vírgula para separar as componentes, 3,4, ponto e vírgula, 0. Beleza? Bom, de qualquer forma, se eu fosse representar neste formato o vetor C, em qualquer um deles, eu precisaria representar o vetor A no mesmo formato. Neste caso, o A não tem ponto, separação decimal, então ficaria igual. Nesse caso, eu precisaria escrever o A em versores. Nesse caso, também ficaria igual, não precisaria mexer no A. E neste caso, precisaria representar o A
separado por ponto e vírgula as componentes. Beleza? Mas enfim, só para não gerar confusão, para você saber qual é o exercício que você precisaria fazer, caso você opte por resolvê-lo antes da aula que vem. Se você tentar resolver e não conseguir, comecinho da aula que vem a gente resolve ele. Bacana? Por hoje é só, essa aula já está cumprida, já falei demais. Um abraço e fiquem com Deus.